Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero aqui glorificar o nome do Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento oportuno na programação Novo Tempo para estar abençoando a sua vida, a sua família em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Márcio por mais uma vez pelo convite. Agradeço também a todos que tem mantido a audiência nesse programa. Eu mando um abraço para toda a minha família, a minha avó Euridice, a minha mãe Rai Lopes, a minha tia Marlone, o Elton, também o meu tio Didi. Mando um abraço também para minha esposa que está em casa, que Deus possa vos abençoar. Nessa tarde serei breve, como de costume. Nós temos uma programação aqui que também é eficaz, 30 minutos com eficácia, abençoando a sua vida. Apresentamos louvor, palavra e oração, e Deus ele tem trabalhado poderosamente. Eu tenho um tema nessa tarde a falar ao nosso coração acerca de missão. Eu quero falar um pouco de missão. Estarei baseando esse tema no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o verso de número 25. Se você tem Bíblia aí, pega e abre em nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 25. Louvado seja Deus. Vou estar lendo para ganharmos tempo, que está escrito assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Louvado seja o nome do Senhor. Missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. E também missão se faz com visão e parceria. É impossível você fazer missão se não ter uns requisitos como estes: oração, parceria e visão. O primeiro missionário da Bíblia é Deus, quando ele está à procura no Jardim do Éden de Adão, que está escondido com Eva, depois de haverem pecado, comido do fruto do conhecimento. O grande segundo missionário que nós vemos na Bíblia é o próprio Jesus o Cristo, o Messias. E eu não poderia falar de missão se não usasse um texto base acerca do apóstolo Paulo, que foi um dos maiores missionários narrado nas Escrituras Sagradas, um missionário incansável, destemido. O mesmo ele vai relatar que quando ele saía para evangelizar, estava aguardando a vida dele cadeias e morte. Ele não temia, ele não tinha medo da morte e nem mesmo das cadeias por conta do nome de Cristo Jesus. O mesmo ele vai dizer que o viver era Cristo e morrer era lucro. Então, aqui também nós acabamos de ler esse texto, onde vai narrar que próximo à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Se você for notar, não era um ambiente propício para a oração e para louvores, porque a Bíblia vai narrar que os prisioneiros da cela ao lado ouviam Paulo e Silas louvando e orando. Olha a circunstância de um adorador. Não é prisão que vai parar a igreja de Cristo Jesus, não é lockdown, o fechamento dos templos que vai parar a igreja de Cristo Jesus. Os verdadeiros missionários, verdadeiros vocacionados, não vai parar a obra de Deus. Então, vale pontuar aqui nesse texto que o apóstolo Paulo fazia missão com parceria. Quem era o parceiro do apóstolo Paulo nessa passagem? Era Silas. Em outras passagens você vai ver Marcos sendo parceiro de missão de Paulo, Timóteo, entre outros. Mas nesse momento era Silas. E ele fazia missão com visão. O apóstolo Paulo, junto com Silas, queria evangelizar o continente da Ásia, mas a Bíblia fala que foram impedidos pelo Espírito Santo de pregoar o Evangelho nas províncias da Ásia. Então, certa noite, Paulo tem uma visão em que um varão se apresenta diante dele dizendo: Paulo,
passa a Macedônia e nos ajude, por favor. Então, missão se faz com visão do Espírito Santo. E pegando esta visão, o apóstolo Paulo ele vai sair para a Macedônia. E chegando em Macedônia, ele vai para uma das primeiras colônias romanas, onde a Roma colonizou, chamada Filipos. E ali em Filipos, ele acha um lugar para estar orando, porque também tem que ter oração, tem que ter fiação com o Pai para estar fazendo missão. E em uma certa feita que ele vai para este caminho de oração, ele se depara com uma jovem. Essa jovem, todas as vezes que Paulo e Silas passavam, ela começava a correr à frente deles dizendo: olha, estes homens são verdadeiros servos de Deus, dai-lhes ouvidos a tudo quanto vos disser. Aquela situação já estava ficando um pouco inusitada. O apóstolo Paulo já estava desconfiando daquela mulher, porque aquela mulher não tinha conhecido a Cristo ainda e estava revelando algo. Mas o apóstolo Paulo, que tinha discernimento espiritual, que também é um requisito que a igreja atual tem que ter, ele vai discernir que aquela mulher está com um espírito de adivinhação. E o apóstolo Paulo fita os olhos nela e diz: espírito maligno, sai dessa jovem. E aquele espírito logo saiu e aquela jovem foi liberta. Por quê? Porque quando há missão verdadeira, há também libertação. Você que é vocacionado para a obra, você tem que pregar um evangelho na íntegra. Eu não só creio no evangelho que tem bases teológicas, eu não creio no evangelho que só tem hermenêutica, que só tem oratória, um evangelho só de letra. O apóstolo Paulo vai dizer também que a letra mata, mas o espírito vivifica. Lá em Romanos ele vai dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu creio no evangelho da sabedoria, das palavras persuasivas, mas também creio no evangelho do poder do nome de Jesus. E você que está ouvindo nessa tarde a programação, seja liberto agora de quaisquer que seja enfermidade, problemas, doenças, em nome de Jesus. Essa é a real missão da igreja. Então, a consequência de um missionário, ele vai parar na prisão por conta de uma libertação. Você está ouvindo o barulho dessa pandemia, lockdown, fechamento das igrejas, impedimento da igreja adorar. Nós como cristãos, nós temos que ir orar ao Senhor no templo, nós temos que colocar o nosso joelho e fazer como Paulo e Silas, orar e adorar. E quando eles estavam ali surrados, porque a Bíblia narra que eles levaram várias chicotadas, quarentenas de chicotadas, e estavam amarrados com os pés e as mãos em grilhões. Então eles começaram a perceber que não eram para murmurar, que não eram para desistir, que eram para erguer a cabeça e começar a louvar. E assim eles fizeram, começaram a orar e louvar, e os prisioneiros começaram a ouvir, e a Bíblia vai narrar que houve terremoto de Deus ali naquela prisão, e o cárcere veio a se abalar, a fender, e aquela cadeia caiu por terra. Sabe por quê? Quando a igreja faz a missão de verdade, Deus derrama terremotos, Deus ele abala cárcere, Deus ele abala prisão, Deus ele liberta pessoas, porque há verdadeiros adoradores na terra. Então não pare a tua missão. Ei, erga a tua cabeça, levanta. Aqui no início eu falei sobre o tema missão, que missão faz-se com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e também com as mãos do que contribui. Você aceitou a Cristo Jesus, está parado na fé. O apóstolo também, Tiago, vai dizer que a fé sem as obras ela é morta. Você tem que exercitar a fé. Se você não é um missionário, não está vindo na rádio, não está pregando, não está apacentando, não está evangelizando, contribua com o quê? Com a tua ajuda financeira, com tua ajuda em oração, mas não fique parado, faça a missão em nome de Jesus. Certa feita eu me deparei com um pouco de tédio, eu falei, meu Deus, por que isso? E aí o Senhor me fez a refletir que nós
Enquanto temos tempo, temos que fazer algo para Ele. Eu pensei bem, eu poderia ir para a igreja agora limpar a igreja. Eu peguei uma vassoura e fui para lá limpar a igreja. Eu voltei alegre, passei o final de semana alegre, porque eu fui útil para o meu Senhor. E Jesus Cristo bem disse, olha, se vocês fizerem só o que eu vos mando, vocês são servos inúteis, servos que não têm utilidade. Ei, você tem alguma utilidade para o Senhor? Faça. Se é um louvor, louve. Se é orar, ore. Se é pregar, evangelizar, faça tudo para a glória de Deus Pai. Então encerro essas minhas palavras dizendo para você, se você fazer a missão verdadeira, não tem prisão que vai impedir o trabalhar de Deus. Não tem pandemia que vai parar o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Fica com essa palavra de missão e creia que Deus tudo pode fazer. E que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o fim do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.